Sejam bem-vindos a mais um programa A Luz da Fé e, em concreto, ao tema combate espiritual. E porque estamos a falar de combate espiritual e porque nas nossas vidas a espiritualidade também passa pela oração, vamos rezar, vamos pedir ao Senhor que nos ilumine para que nós deste lado e que vocês desse possamos estar unidos a Deus e falar sobre a verdade. Rezemos por isso um Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E é desta forma que avançamos para mais um tema em torno da questão do combate espiritual. E hoje, muito concretamente, depois de nos últimos episódios termos aprimorado e aprofundado alguns dos temas, ou dos principais temas da demonologia, hoje vamos avançar para um ponto que é fundamental para entender o que é que se passa no outro lado, aquele lado que nós chamamos o lado das trevas. E por isso falaremos sobre os pactos com o demónio e aqueles que são os agentes do mal. Já tínhamos visto que, de facto, os anjos, as forças espirituais, são também forças que nos conduzem ou que nos tentam de uma forma, e já falámos sobre a forma ordinária, ou seja, segundo a tentação, uma inclinação que temos para o mal, mas a realidade é que, muitas vezes, este mal afeta as nossas vidas de forma muito, muito concreta. E, infelizmente, não depende só desses seres celestiais. Depende também de forças humanas, porque o coração do homem, do ser humano, é fraco e muitas vezes deixa-se levar por essa tentação. E por isso muitas vezes acaba por, em vez de seguir o caminho da luz, o caminho da oração e o caminho do bem, acaba por seguir o caminho das trevas, ou seja, a ausência de luz. A luz que é Cristo. A luz que é a verdade. A luz que pode também ser o amor. Ora, nesse sentido, vamos começar por perceber, afinal, é possível ou não é possível que alguém faça um pacto com o demónio? E será que daí resulta alguma coisa de concreto ou é apenas uma fórmula que uma pessoa pode dizer e que serve essencialmente para meter medo a alguém? Bom, o Catecismo mostra-nos que, efetivamente, a ligação que o ser humano tem em relação ao mundo espiritual é uma realidade concreta, ou seja, nós podemos nos unir a Deus através da oração, através da liturgia, podemos, com os nossos rituais, unir-nos e unir o nosso coração, juntarmos entre nós, irmãos, e chegar até Deus através do seu louvor. Mas a verdade é que podemos também exercer através de determinadas palavras, de determinadas ações ou até mesmo de determinados rituais, conseguimos entrar nesse chamado mundo das trevas. Entrar nessas forças espirituais que depois acabam por dominar o nosso coração. Vejamos então, em primeiro lugar, fazer pacto com quem? Quando o ser humano pretende criar um efeito negativo na vida de alguém, esse pacto é feito com quem? Então, se Deus nos deu a liberdade, como é que é possível que alguém possa interferir sobre essa liberdade? Como é que alguma força me pode condicionar? E até, de repente, pode parecer que é contraditório, porque ou Deus nos dá a liberdade total para sermos felizes e viver na bondade, ou então simplesmente permite que outras forças, permite que outras pessoas interfiram de forma bem direta nas nossas vidas. E aí, uma vez mais, a revelação é muito clara. Sim, é possível as forças do mal, é possível que outros seres humanos exerçam qualquer coisa que recai sobre nós e que, ainda que não nos rouba a liberdade, a verdade é que acaba por condicionar. A partir do momento em que somos condicionados, temos que estar conscientes de que essas forças maléficas estão, em primeiro lugar, a dominar o coração de alguém. Porque se uma pessoa decidir ser um agente do mal, se decidir estabelecer um pacto com o diabo ou um pacto com os demónios de uma forma mais generalizada, essa pessoa
passa a mexer com as forças ocultas, e oculto no sentido de que são forças que estão escondidas, que não são facilmente reveladas. E temos as histórias de muitos santos que encontraram momentos, ou que vivenciaram momentos de grande combate espiritual, de grande tentação, de grande provação, mas também de assuntos ou de momentos muito concretos na sua vida. Fenómenos inexplicáveis, ataques bem diretos, e todos aqueles que pretendem e que caminham em amor e em paz sabem que o quão difícil é, tantas e tantas vezes, combatermos diariamente contra essas forças. Mas a verdade, então, em resumo, é que alguém que faça ou que estabeleça um pacto com o demónio pode interferir na nossa vida. Ainda que eu seja uma pessoa de fé, ainda que eu vá à missa todos os domingos e que comungue, a verdade é que Deus dá permissão para que essas forças possam interferir no meu dia-a-dia, provocando o mal, criando muitas vezes desespero a mim, à minha família, àqueles que me rodeiam. E quanto a isto, nós temos que perceber que este combate dá-se a dois tempos. Por um lado, é espiritual, mas por outro concretiza-se de forma material. E se quisermos aprofundar estas questões de alguém que, através de pactos, consegue estabelecer uma ligação com os demónios, com o próprio diabo, temos que perceber que muitas vezes essas pessoas primeiro já permitiram que o seu coração fosse manchado. A inclinação que têm para o mal já se concretizou de alguma forma, que pode ser mais ou menos clara, mais ou menos explícita. Há pessoas que chegam a fazer pactos escritos com o diabo, segundo rituais antigos, que principalmente no período medieval foram muito trabalhados. Outros é simplesmente por uma inclinação, um desejo, uma vontade. Há até mesmo quem se dedique diariamente a provocar esses pactos ou a facilitar esses pactos. E aí, nesse ponto também, temos que ter muita atenção, porque é a partir desse momento que, de forma muito concreta, o diabo começa a entrar nas nossas vidas. Ora, então, vejamos como é que alguém, depois de fazer um pacto com o diabo, pode interferir no meu dia-a-dia. De que forma muito concreta é que o pode fazer? E então temos que perceber que normalmente, através da inveja, aliás, normalmente é muito comum, aliás, que seja a inveja um dos principais fatores que atingem o coração do ser humano para depois provocar qualquer coisa do outro lado. Mas, se por um lado muitas vezes está relacionado com a inveja, a prosperidade da vida de alguém e alguém que tem ciúmes dessa vida próspera, na realidade também existem outros fatores, como por exemplo os fenómenos de amarração ou processos amatórios, ou seja, fórmulas que são trabalhadas, fórmulas que são, por um lado, muito concretas, com rituais concretos, com objetos do dia-a-dia, mas que têm o objetivo de provocar no outro ou na vida do outro qualquer coisa mais que pode ser negativo, ou seja, o desejo de criar um acidente em alguém, o desejo de provocar uma aflição. Deus permite-nos, e o Catecismo mostra-nos que Deus permite que isso aconteça, mas numa condição, que é, em último lugar, o diabo jamais tem a possibilidade de retirar a vida a alguém. O diabo, à semelhança do que nos é apresentado no livro de Jó, pode tentar, pode provocar, pode levar a grandes perdas, mas em último caso, o que ele não consegue é retirar a vida. E também não é para condicionar de uma forma absoluta a liberdade do ser humano. Então estas forças acabam por, através de um processo que, por exemplo, podemos começar por elencar. As amarrações são feitas muitas vezes com objetos para criar situações de amor. Imaginemos o livro de São Cipriano, um famoso mago, um bruxo que teria escrito, já aqui referimos, teria escrito porque, na verdade, é um livro que foi criado e depois forjado, dizendo que remetia para um Cipriano, que nós nem sequer temos registro histórico dele, mas na realidade aquele processo de Cipriano dá-se precisamente porque ele tinha uma fórmula, evocando o diabo, para provocar o desejo e o amor numa certa pessoa. Ou seja, a Justina era uma jovem que
teria, em teoria, que se apaixonar pelo seu amigo. O seu amigo pediu a Cipriano para poder criar aquele processo, aquela artimanha, não é? Aquele ritual para provocar a paixão, e ele percebeu que não o conseguia fazer porque a força de Justina era muito maior do que a força diabólica. Mas, na verdade, estamos a falar de fé. Concretamente, a fé de Justina não se tratava de qualquer espécie de amuleto, não se tratava de uma espécie de bolha protetora, não. A fé da própria Justina, na sua consagração, na sua virgindade, na sua dedicação, na sua fidelidade a Deus, era impossível contaminar a vida de Justina. E por isso, a partir daquele momento, o diabo nada conseguiu tirar a Justina, ou neste caso, influenciar, fazendo com que ela se apaixonasse. Então, se Justina não sofreu com esse processo, por que é que depois na nossa vida nós sofremos? Então podemos começar por nos perguntar até que ponto é que cada um de nós está a viver uma fé assim tão consolidada, uma fé que é fiel a Deus, uma fé que é, eu não diria inabalável, porque atingir esse patamar de uma fé inabalável é muito difícil, mas até que ponto é que nós vivemos a partir de dentro aquilo que nós acreditamos, a partir de que ponto é que nós interiormente nos entregamos plenamente a Cristo? Esta é uma pergunta que vos deixo no ar para podermos refletir. Não vamos aqui responder, evidentemente, mas vamos perceber até que ponto é que a nossa fé nos protege, nos transforma e nos afasta do mal. Esta é uma das principais fórmulas, a fé. O que é que eu faço com a minha vida através da fé? Como é que eu a experimento no dia-a-dia, na relação com os meus irmãos, com a minha família? Como é que eu converso com Deus? É importante percebermos que, de facto, este combate espiritual dá-se neste campo que é a minha vida interior, a minha vida espiritual, mas depois materializa-se. Da mesma forma que não basta eu dizer que amo, tenho que amar, tenho que manifestar no meu dia-a-dia, também a minha fé tem que ter manifestações concretas no meu dia-a-dia. E por isso, este processo, como aqui referimos, de alguém que de repente, através de uma fórmula, alguém que faz um pacto com o diabo, que consegue de repente exercer alguns desses trabalhos espirituais com consequências na nossa vida. Portanto, sim, pode haver uma influência espiritual para uma certa tendência, levar a alguém a ficar vidrado, ficar amarrado a outra pessoa, mas isto também pode acontecer para provocar algo de mal, através da maldade, através de por exemplo, e temos certos processos que nos são conhecidos, verdadeiramente diabólicos, em que os bruxos, as feiticeiras envolvem as pessoas em artimanhas e em ciladas do diabo. Vamos elencar aqui uma a uma para as conhecermos melhor. Um dos exemplos mais concretos é a utilização de pedaços do próprio corpo da pessoa. É verdade, unhas, cabelo, ou até muitas vezes, através de processos da necromância, vai-se buscar, desenterrando-se o cadáver, ossos, inclusivamente, para quê? Para se evocar a força espiritual, para evocar com aquele cerimonial macabro, para criar na vida daquela pessoa, através de uma certa influência, tudo o que há de mal. Por isso, é muito importante, quer seja da mesma forma que temos as relíquias dos santos, as relíquias diretas, um pedaço de cabelo, um osso, um dente, temos também as relíquias indiretas, objetos que tocaram no corpo do santo. Aqui também temos esse processo, que é objetos indiretos, por exemplo, os pertences de alguém, que são utilizados nesses rituais diabólicos. Por isso, nunca, mas em momento algum, quando desconfiamos que pode existir um processo satânico, nunca, em momento ou por razão alguma, devemos entregar um pedaço da roupa, um pedaço de algum objeto, ou algum objeto propriamente dito, que pertença
a alguém. Mas também existem outros processos, por exemplo, através da projeção. Há alguns agentes do mal que, através de fotografias, projetam nessa fotografia e tentam ou enviam as forças do mal, desejando-lhes tudo o que possam imaginar. E aí o coração humano, quando está magoado e quando se deixa dominar pelas forças das trevas, é quase tão inventivo como o próprio amor, porque quando a pessoa leva uma vida conspurcada, é evidente que vai conspurcar aqueles que estão à sua volta. E por isso todos estes processos, quer seja através, imaginem, alfinetes que se espetam num boneco e que tenta materializar de forma ainda que metafórica que aquele boneco representa aquela pessoa, a ideia é provocar dor. A ideia é trazer sofrimento para a vida daquela pessoa. E isto só pode acontecer, se pensarmos bem, a partir de um coração que está completamente entregue às forças do mal. E o que é que nós fazemos quando sabemos que isto está a acontecer? É aquele objeto que, por exemplo, se aparecer à nossa porta ou se aparecer... E temos aqui também outros fatores, falava-vos da projeção das fotografias, falava-vos de bonecos que podem ser perfurados, mas também temos os nós, cordas, o pedaço de tecido, as chamadas amarrações, ou até mesmo através da putrefação, ou seja, criar um ambiente putrefacto, quer seja com animais mortos, muitas vezes recorrendo-se a sacrifícios, utilizam-se estes sinais para provocar o pânico, para provocar o terror. Por isso não há que se espantar se, por exemplo, alguma vez à porta de casa, à janela, no terraço, aparecer aqueles sinais que todos já conhecemos, não é? Um animal, normalmente uma galinha, uma outra ave, morta, com velas acesas, ou pelo menos com sinais de que uma vela esteve acesa, com uma mistura de frutas, de flores, raízes, tudo isto que possamos imaginar são trabalhos executados em nome das trevas. O poder não está na raiz, o poder não está na pobre galinha, o poder não está em nenhum daqueles objetos materiais. O poder é espiritual. E por essa razão temos que compreender que também a nossa defesa deve ser espiritual. E se calhar nesta altura pode perguntar, então, e se um desses objetos aparecer, o que é que eu faço? Posso tocar? Bom, da mesma forma que eu acabei de dizer que o poder não está nesses objetos, também a verdade é que não é pelo facto de lhe tocarmos que alguma coisa passa para nós. Mas o simples facto de nós acreditarmos e de percebermos que fomos alvo de ataque da força das trevas é o suficiente para nos criar perturbação. Por isso é evidente que o processo de destruição é importantíssimo, mas o nosso caminho enquanto cristãos não é um caminho isolado. Por isso, nós somos igreja. E uma igreja católica no sentido que somos universais. Nós, quando celebramos a Eucaristia, não estamos sozinhos. Temos os nossos irmãos, temos os nossos pastores e por isso, sempre que somos confrontados com uma situação destas, é muito importante que, juntamente com os nossos irmãos na fé, mas também com os nossos pastores, que possamos ultrapassar estas dificuldades. Por isso, não faz mal nenhum pedir a intercessão de um padre exorcista, de preferência, para que, através de uma limpeza espiritual, aquilo que foi criado possa ser afastado, para que a luz domine sobre as trevas, para que qualquer forma física que me possa provocar terror, que eu me possa libertar dessa força. Porque a vida que Jesus quer que tenhamos é uma vida de liberdade, de amor, de respeito. Não é uma vida de confusão, uma vida caótica. Por isso é que muitas vezes, quando nos tentam induzir e podemos ter a tentação de recorrer aos cartomantes, recorrer aos astrólogos, recorrer a pessoas que nos prometem qualquer coisa de bom na nossa vida, não é isso que Deus quer. E muito mais, não é isso que Deus deixa. Deus pede-nos para nos afastarmos precisamente deste tipo de situações, porque não é pela influência dos astros, seja ela mais ou menos física, não é também por influência destes rituais, que podem muitas vezes ser mais ou menos psicológicos, mas não deixam de ser espirituais. A proposta que Cristo e que a Igreja nos apresentam é uma proposta em que o poder de Satanás, não sendo ele infinito, que seja sempre vencido pelo poder infinito de Deus. Este sim é um mote.
Portanto, se através destes rituais, se através destas maldições, se através destes processos, destes agentes, ou seja, seres humanos que se dedicam de forma formal, e aqui temos que também distinguir o que é uma dedicação formal, o tal pacto explícito de quem foi iniciado no mundo do ocultismo, do satanismo, ou daqueles que simplesmente, pelo seu desejo, pela provocação, esses então nós temos que nos afastar, e a única forma de nos afastarmos é vivendo uma vida na luz. Então, se estes agentes do mal podem interferir na nossa vida, se nós sabemos que através da nossa prática de fé podemos expulsar o diabo das nossas vidas, devemos então perceber que é um processo exigente, não é um processo fácil. Porque muitas vezes somos levados ao engano, muitas vezes são-nos prometidas coisas, e falava-vos há pouco de pessoas que se apresentam capazes de mudar as nossas vidas, e normalmente as preocupações resumem-se a situações de amor, situações financeiras, de prosperidade, saúde, ou então não estarmos correspondidos, não é o sucesso que queremos para o nosso trabalho. E normalmente é por aqui que se pega. A tentação começa logo a partir do momento em que nós queremos prosperar em tudo. Ter como se fôssemos uma criança que, em vez de fazer uma birra, criamos um circuito, criamos uma harmonização espiritual, julgando que temos o direito de retirar a liberdade do outro para que sobreponha a nossa própria liberdade. Por isso, logo à partida, está errado quando um católico se aproxima de uma pessoa que promete, por intercessão de uma força espiritual, resolver problemas. Não é assim que funciona, não foi esta a missão que Jesus nos confiou, nem muito menos a missão que o Espírito Santo agiu e age pela boca e pelas mãos dos seus sacerdotes, daqueles que são os que, de uma forma preparada, de uma forma esclarecida, podem nas nossas vidas ter uma interferência também para nos livrar deste mal. Mas não só, ou seja, recordemos que nem todos os padres são exorcistas, ou seja, ainda que todos nós possamos exorcizar, nem todos somos exorcistas. Então vamos distinguir. Um padre é exorcista quando é nomeado pelo bispo. Tem uma preparação, tem um momento de reflexão, de aprendizagem, e depois começa por ter uma experiência nesta vida de libertação. E este é um primeiro processo, um processo importantíssimo para a Igreja, que durante algum tempo parecia que estava um pouco adormecido, mas felizmente que alguns bispos e que alguns sacerdotes têm vindo a despertar e a redescobrir esta fórmula ou esta forma de podermos vencer o inimigo. Mas também nós acabamos por exorcizar ao longo do nosso dia. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, e começamos este programa precisamente a rezar o Pai Nosso, e ao dizermos livrai-nos do mal, estamos a exorcizar. Ou então, durante o ritual do batismo, temos o momento do exorcismo. E então aí qualquer sacerdote exorciza. Portanto, agora que nos aproximamos da reta final do episódio de hoje, o que é que podemos concluir? Podemos concluir que há seres humanos que, através de pactos, se ligam ao demónio e que, através de certas práticas, podem interferir na nossa vida espiritual. Por outro lado, nós, através da fé, através da prática religiosa, através dos sacramentos, dos sacramentais, da nossa oração, podemos nos libertar dessas forças demoníacas que tentam afetar a nossa vida. Mas, acima de tudo, temos que perceber que é numa unidade, um sentido de união. Nós temos que ter muito cuidado quando, ainda que alguém se aproxime de nós e que se apresente como católico, e mesmo que se apresente como sacerdote, temos que ter sempre muito cuidado na linguagem e na fórmula. Porquê? Porque o sincretismo religioso pode nos confundir. De repente estamos junto de alguém que tão depressa tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima, tem um outro Deus, um outro santo, uma outra figura religiosa, a mistura com horóscopos, com adivinhações. Portanto, a Igreja Católica é muito clara. Nós temos que separar o trigo do joio, aquilo que é de Deus e aquilo que é dos homens. Eu diria até, depois, aquilo que é do diabo. Por isso,
A nossa missão é vivermos a nossa fé de tal forma, à semelhança de Justina, que por muito que os outros tentem afetar-nos, por muito que o diabo nos tente, temos que nos conseguir libertar. E porque ninguém se salva sozinho, então tenhamos esta garantia. É que nenhum de nós sozinho se consegue salvar. Nenhum de nós é capaz sozinho de enfrentar o diabo. Nas nossas vidas, não estamos sós. Não estamos sós, estamos com Deus, estamos com os irmãos e somos igreja. Uma igreja que nos traz a luz. Por isso, através dos santos, dos anjos e especialmente da intercessão de Nossa Senhora, somos capazes de combater espiritualmente o mal. Por isso que a Virgem Maria, ela que é a nossa auxiliadora, ela que afasta todos os males da nossa vida, que seja para nós como uma mãe. E assim como uma mãe protege o seu filho, que ela nos momentos de maior aflição nos possam proteger. E em qualquer momento que qualquer um de nós se aperceba que foi alvo de um malefício, de uma amarração, de uma vexação, quer que seja a fé, uma fé libertadora em Jesus Cristo, por intercessão da sua mãe, com o exemplo dos santos e com muito amor, com a capacidade de perdoar e de vivermos Deus na nossa vida. Porque quem tem Deus tem tudo. E onde há luz, não há trevas. Por isso, que o Senhor nos ilumine, nos guarde, nos proteja de toda a maldade e cada um de nós seja sempre capaz de dizer sim a Deus e, objetivamente, não ao diabo.